Agora para as ruas de São Paulo, mais uma vez, vamos falar com a Beatriz Manfredini, falar de eleições. O prazo para partidos e federações registrarem os candidatos a vereadores na Justiça Eleitoral está acabando. Como está a situação, então, Beatriz Manfredini? Olha, Lívia, esse prazo, para registro na Justiça Eleitoral, ele vai até o dia 15 de agosto. Comumente, os partidos eles começam a fazer esse registro ao término do período de convenções, que chegou ao fim ontem, dia 5 de agosto. A partir de agora, então, depois que as convenções foram realizadas, é comum que os partidos comecem esse período, então, de registro na Justiça Eleitoral, que é requisito, é necessário, para que eles consigam, então, realizar as candidaturas. Então, o período vai até o dia 15 de agosto, porque no dia 16 a campanha nas ruas começa efetivamente. E tem algumas regras para esse registro na Justiça Eleitoral. Cada partido, por exemplo, lembrando que a gente está falando de eleições municipais, então eleição para prefeito, para vice-prefeito e para vereadores, cada partido pode registrar um candidato a prefeito e um a vice-prefeito, se assim desejar, e também pode registrar um número de vereadores de 100% ali do total de vagas, mais um. Então, pode registrar um número grande de vereadores, desde que obedecendo às regras de gênero. Qual a regra, Eles podem ter ali, no mínimo, 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo. Então, mínimo 30% de mulheres, máximo 70%, mesma regra vale para os homens, mínimo 30%, máximo 70%. Esses registros, então, já começaram a acontecer, Lívia, e continuam até o dia 15, a campanha, como eu falei, chegando, batendo na nossa porta e iniciando no dia 16 de agosto. Alguns desses registros já feitos, dá para você adiantar para a gente? Dá, Lívia. Foram 2 registros, falando agora das eleições aqui municipais de São Paulo, e focando principalmente nas chapas a prefeito. A gente já tem 2 candidatos registrados na Justiça Eleitoral, que já dá para conferir ali no site. A primeira a fazer esse registro foi a candidata do Novo, Marina Helena. O registro foi feito há mais ou menos 2 semanas. Quando fazem esses registros, os candidatos, eles declaram ali os bens, em que eles têm, colocam as propostas, o plano de governo, os bens também são declarados, o patrimônio dos candidatos a vice, vai tudo ali nesse registro da Justiça Eleitoral. O que a gente tem de informação da Marina Helena, então, que fez esse registro há 2 semanas, é que ela declarou um patrimônio de quase 10 milhões de reais, mais especificamente 9 milhões e 700 mil. Patrimônio um pouco acima do que o registrado na candidatura dela anterior, de 2022, quando tentou ali uma vaga de deputada federal. Na época, o patrimônio era de 8 milhões e 600 mil reais. Então, esse foi o registro de patrimônio de Marina Helena. Depois, na semana passada, logo depois da apresentação do plano de governo, da oficialização do plano de governo, o também candidato Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, registrou a candidatura. O patrimônio dele ficou em cerca de 200 mil reais, um pouquinho menos, 199 mil, um crescimento aí de cerca de 10 vezes em relação à época ali de 2022, a última eleição em que se candidatou a deputado federal e que na época ali registrou um patrimônio de cerca de 22 mil reais. O que aconteceu nesse caso é que ele agora tem entre os bens ali, entre os patrimônios, a casa em que mora, na região do Campo Limpo, aqui na cidade de São Paulo, que antes estava no nome dos pais dele e agora está no nome dele. Então, esse patrimônio dele apresentou aí um crescimento de uma eleição para outra. Os 2, então, candidatos a prefeito já registrados na Justiça Eleitoral, e a gente vai acompanhando até o dia 15 os próximos registros previstos. Lívia. Acompanhar sim. Obrigada, Beatriz Manfredini. Até já.